Capítulo 311 Dois artefatos. Assim como o cheiro, o sabor da cerveja nutritiva central era muito estranho. Evan sentiu como se estivesse bebendo leite misturado com muito ketchup de tomate. Ele fez o possível para ignorar o sabor da bebida e se concentrou em seu núcleo principal. Enquanto ele bebia a bebida, ela se transformava em energia e essa energia ia em direção ao seu núcleo principal. A energia da bebida era muito diferente da energia dos núcleos que ele obtinha dos monstros. Em vez de ser absorvida por seu núcleo principal e aumentar sua classificação, a energia da bebida cobriu todo o seu núcleo principal. Depois de cobrir seu núcleo, a energia lentamente começou a penetrar nas rachaduras que estavam presentes em seu núcleo principal. Quando Evan terminou de beber toda a bebida e se concentrou em seu núcleo principal, ele viu que agora estava coberto por uma energia dourada e parecia um ovo de galinha dourado. A energia dourada que cobria seu núcleo principal estava lentamente penetrando nas rachaduras de seu núcleo. Quando ele se concentrou em uma das rachaduras, percebeu que, embora fosse muito lento, a rachadura em seu núcleo estava definitivamente se recuperando. Vendo que a bebida estava funcionando, Evan ficou em êxtase e esperou que seu núcleo refinasse completamente a energia da bebida. O tempo continuou passando e Evan ficou sentado pacientemente sem se mover, concentrando-se na recuperação de seu núcleo. Depois de 6 horas, seu núcleo principal finalmente refinou toda a energia do núcleo da cerveja nutritiva. Quando Evan olhou para seu núcleo depois de refinar a energia da bebida, ele não pôde deixar de mostrar uma expressão encantada. Mesmo que seu núcleo não estivesse totalmente recuperado e ainda houvesse algumas rachaduras nele, não eram nada sérios e ele tinha certeza que em 5 ou 6 dias conseguiria absorver os núcleos novamente. Definitivamente valeu a pena comprar esta bebida, Evan murmurou com um sorriso no rosto. Se não fosse por esta bebida, levaria pelo menos um mês para que seu núcleo principal voltasse ao normal. Só mais 5 ou 6 dias e então, disse Evan e fechou os olhos por um momento. Além do fato de que ele queria aumentar seu poder, ele também queria saber o que aconteceria quando seu núcleo principal alcançasse o Rank C. Os caçadores normalmente obtêm sua classe depois de atingir o Rank C, mas como ele já tem uma classe por causa de seu núcleo monarca, ele estava se perguntando se conseguiria mais uma classe depois que seu núcleo principal alcançasse o Rank C. Ao contrário dos romances que leu em sua vida passada, não existe o conceito de subclasse no mundo Aurora. Todo caçador possui apenas uma classe, e não há nada como subclasse nem nada. 2 aulas, Evan murmurou e olhou para os outros itens em seu anel de armazenamento. Depois de olhar para todos os itens presentes em seu anel de armazenamento, ele tirou um pequeno brinco roxo. O brinco era redondo e bem diferente de seu brinco amuleto de proteção. Brinco sussurrante, classificação B, esses delicados brincos de prata possuem a capacidade de amplificar a audição do usuário. Quando usados, os brincos melhoram os sentidos auditivos do usuário, permitindo-lhes ouvir até os sons mais fracos. Além disso, concede ao usuário a habilidade de telepatia. Evan comprou com 30.000 pontos de mérito. O preço desse ganho não foi alto, considerando que é um artefato de classificação B e até concede habilidade de telepatia ao seu usuário. Evan sabia que seu preço era baixo por causa do efeito de poder ouvir até o som mais fraco. Afinal, não é legal poder ouvir tudo. Depois de usar este brinco, seus sentidos auditivos serão bastante aprimorados e, como é um artefato e não uma habilidade, ele não será capaz de controlar seu efeito. Depois de olhar o brinco por algum tempo, Evan o usou na orelha esquerda. Buzina. Latido. Cortejando a morte. Devíamos assistir a um filme em vez dessa besteira. Assim que colocou o brinco, começou a ouvir coisas inúteis uma após a outra. Buzinas de veículos, latidos de cachorro e muitas outras coisas que não faziam sentido para ele. Ele usou o brinco por algum tempo, mas depois de apenas um minuto tirou-o e guardou-o na cama enquanto esfregava as têmporas. Como esperado, não é fácil usar este brinco, Evan murmurou após tirar o brinco sussurrante.
Mas se eu não estiver errado, poderei fazer bom uso deste brinco depois de usar aquela coisa, Evan disse e guardou o brinco em seu armazenamento nas sombras por enquanto. Depois de guardar o brinco, ele olhou mais uma vez no anel de armazenamento e tirou outro item dele. Arco ao luar, classificação A, um arco esculpido em madeira lunar antiga, infundido com magia lunar. Quando uma flecha é puxada e liberada do arco, ela brilha com uma suave luz prateada, garantindo maior precisão e a capacidade de atravessar barreiras mágicas. À luz da lua cheia, o poder do arco é ainda mais amplificado e suas flechas podem canalizar a luz da lua para curar ou enfraquecer seu alvo, conforme a vontade de seu dono. O arco Moonlight era prateado e sua moldura estava cheia de diferentes tipos de runas, tinha cerca de 170 centímetros de comprimento, um pouco mais curto que a altura de Evan. Quando Evan segurou o arco em sua mão, ele sentiu uma sensação de calor vindo da antiga floresta lunar se espalhando em seu braço. Minhas manoplas para curto alcance e este arco para longo alcance, disse Evan e se levantou da cama. Depois de se levantar, ele caminhou em direção à janela do seu quarto. Seu quarto ficava no terceiro andar do hotel, quando ele olhou pela janela. Depois de ver que ninguém estava prestando atenção nele, ele apontou para o céu com seu arco e começou a derramar sua mana no arco iluminado pela lua. Fim do capítulo. Capítulo 312 Nova habilidade. Quando Evan apontou o arco para o céu e começou a derramar sua mana nele, a estrutura ou o arco que foi feito da antiga madeira lunar começou a brilhar com uma luz fraca e, ao mesmo tempo, uma flecha de mana branca leitosa começou a formar o arco. Evan olhou para a flecha que estava se formando e, quando sentiu que havia derramado mana suficiente, soltou a corda do arco, atirando a flecha branca leitosa para o céu. A flecha se transformou em um raio de luz branca e desapareceu no céu, dispersando algumas das nuvens que surgiram em seu caminho. Vendo a velocidade da flecha, Evan acenou com a cabeça e estava prestes a guardar o arco iluminado pela lua quando pensou em algo. Agora mesmo eu usei a mana bruta para criar a flecha, mesmo sendo bem rápido não havia nada de especial nisso, mas como eu posso criar uma flecha de mana bruta, eu deveria ser capaz de criar uma flecha de mana de vento usando a manipulação do vento, certo? Evan disse enquanto esfregava o queixo e apontava o arco para o céu mais uma vez. Depois de mirar o arco, ele não despejou imediatamente sua mana como da última vez, em vez disso, ele primeiro ativou sua habilidade de manipulação do vento. Depois de ativar a habilidade, ele reuniu o vento ao seu redor e despejou sua mana no vento que estava controlando com a manipulação do vento. Depois de derramar sua mana no vento, ele a controlou e canalizou para o arco. Assim que ele canalizou a mana infundida pelo vento no arco, uma flecha verde começou a se formar no arco. Vendo que era uma flecha verde em vez da flecha branca leitosa anterior, uma expressão excitada apareceu em seu rosto. Depois que a flecha estava totalmente formada, ele atirou-a para o céu mais uma vez. A flecha se transformou em um raio de luz verde e desapareceu no céu azul. Como não havia nenhum alvo à vista, Evan não foi capaz de adivinhar a diferença de poder entre as duas flechas, mas tinha certeza de que as flechas feitas de elementos teriam maior poder do que as flechas sem elementos. Se eu conseguir outras habilidades, como criação de fogo ou criação de iluminação, poderei criar as flechas desses elementos também, disse Evan e guardou o arco iluminado pela lua. Como ainda era dia, não havia luar para verificar o efeito curativo ou enfraquecedor do arco. Depois de guardar o arco, Evan olhou em seu anel de armazenamento e tirou um livro de habilidades dourado. Na capa do livro, um grande olho que parece o olho de uma águia estava gravado. Olho de Falcão. Olho de Falcão é uma habilidade de percepção aprimorada que concede acuidade visual e habilidades de observação excepcionais. Com esta habilidade, sua visão se torna mais nítida, permitindo que você veja claramente tudo em um raio de 5 km da área ao seu redor. A habilidade Olho de Falcão também melhora sua percepção geral, permitindo que você capte sons, cheiros e mudanças sutis em seu ambiente.
No entanto, o uso extensivo dessa habilidade pode sobrecarregar suas capacidades de processamento mental e visual. Outra razão pela qual Evan decidiu comprar o arco ao luar foi por causa dessa habilidade. Com a ajuda desta habilidade, ele será capaz de ver seu inimigo de longa distância e poderá usar o arco ao luar para eliminá-lo. Como já tenho visão noturna, não preciso me preocupar em não poder usar essa habilidade no escuro. Para pessoas que não conseguem enxergar no escuro, será muito difícil usar essa habilidade à noite. Mas como seu núcleo monarca lhe concede visão noturna, essa habilidade é perfeita para ele. Assim como ele usou o livro de habilidades da última vez, Evan o segurou na mão e começou a despejar sua mana nele. Assim que ele começou a derramar mana no livro, sua capa dourada se iluminou. Lentamente os livros se transformaram em partículas de luz dourada e foram absorvidos por seu corpo. Assim como quando aprendeu a habilidade de dilatação do tempo, Evan sentiu uma energia estranha circulando dentro de seu corpo depois de absorver as partículas de luz dourada. Depois de alguns segundos, a energia que circulava dentro dele começou a desaparecer. Você aprendeu a habilidade Olho de Falcão. Quando a energia desapareceu completamente, uma notificação apareceu diante dele. Evan olhou para a notificação e sorriu um pouco. Se eu usar velocidade temporal e Olho de Falcão ao mesmo tempo para atirar em alguém de longa distância, será uma combinação divina, Evan disse sentindo que agora está mais forte do que antes, embora sua classificação ainda seja a mesma. Depois de aprender a habilidade, ele não a usou imediatamente e primeiro tirou o brinco sussurrante mais uma vez. A razão pela qual ele comprou o lucro sussurrante, apesar de suas desvantagens, foi por causa dos efeitos extras do Olho do Falcão. Além da visão, essa habilidade também aprimora os sentidos auditivo e olfativo. Por ser uma habilidade, não um artefato, ele será capaz de controlar seus sentidos auditivos com a ajuda dela. Ele estava pensando em controlar seus sentidos auditivos com a ajuda da habilidade do Olho de Falcão depois de usar o brinco sussurrante para filtrar os sons inúteis. Depois de tirar o brinco, ele o colocou novamente. Meu pai é o motorista de táxi que aparece frequentemente neste romance, então não se atreva a mexer comigo. E daí se seu pai é o motorista de táxi, meu pai é o dono da loja de Cup Noodle que o personagem principal visita com frequência. Assim como da última vez, ele começou a ouvir coisas inúteis depois de usar o brinco. Mas Evan ignorou todos os sons que ouvia e ativou o Olho do Falcão enquanto se concentrava em seus sentidos auditivos. Seu escritor bastardo, quando você vai me dar um papel no romance? Vou descobrir onde esse escritor mora e quebrarei a terceira perna por não me dar nenhum papel no romance. Assim que ele ativou a habilidade, ele começou a ouvir coisas ainda mais inúteis porque ele não foi capaz de controlar a habilidade adequadamente. Evan franziu a sobrancelha ao ouvir as coisas estranhas sobre as quais todas as pessoas estavam falando, mas ainda se concentrou em controlar a habilidade. Lentamente, mas com segurança, Evan começou a entender melhor a habilidade visual do Falcão e, depois de 2 horas de prática, ele finalmente conseguiu filtrar sons inúteis que ouvia. Fim do capítulo. Capítulo 313 Voltando. Finalmente não há mais sons inúteis, Evan murmurou enquanto esfregava as têmporas. Ele levou 2 horas para controlar a habilidade adequadamente e ser capaz de parar as vozes inúteis que ouvia todo esse tempo. Claro, ele só pode parar essas vozes inúteis usando sua habilidade de Olho de Falcão, mas ele está satisfeito com isso. Depois de confirmar que agora ele pode parar as vozes inúteis, Evan tirou o brinco sussurrante e parou de usar a habilidade de Olho de Falcão. Droga, eu não sei quem é essa pessoa que ofendeu tantas pessoas, mas literalmente todas as pessoas que ouvi agora o estavam amaldiçoando por algum motivo, Evan disse enquanto sentia pena da pessoa que estava sendo amaldiçoada por essas pessoas. Irmão, não sei quem você é ou o que fez, mas orarei por sua segurança, disse Evan e sentou-se na cama mais uma vez. Depois de se sentar, ele tirou 4 frascos de poção do seu anel de armazenamento. Entre 4 garrafas, 2 estavam cheias de um líquido azul escuro.
Eram os frascos de poção completa de recuperação de mana. Poção de recuperação total de mana. Consumir esta poção recuperará 100% da mana do usuário. Esta poção só pode ser usada uma vez a cada 5 horas. A terceira garrafa estava cheia de um líquido verde brilhante, era um frasco de energia. Frasco de energia. Esta poção fornece uma explosão de energia e resistência ao usuário, eliminando temporariamente a fadiga e melhorando o desempenho físico e mental. O último frasco estava cheio de um líquido vermelho escuro e parecia estar cheio de sangue. Foi o draft da Fúria de Batalha. Poção de Fúria de Batalha. Ao absorver esta poção, o usuário utiliza seus instintos primitivos, experimentando uma onda de raiva e adrenalina incontroláveis. Sua força, velocidade e habilidades de combate são amplamente aprimoradas por um tempo limitado. O usuário ficará enfraquecido após o efeito da poção acabar. Depois das poções, ele tirou 3 flechas de seu anel de armazenamento. Uma flecha era roxa, uma era laranja e a última era preta. Eram flechas elementares que ele comprou para seu arco ao luar. Cada flecha custou-lhe 800 pontos de mérito. Com todos esses itens, ele gastou um total de 42.400 pontos de mérito. Ele tinha 37.445 pontos, mas quando gastou mais de 2,00000 pontos de uma vez, recebeu um desconto de 5.000 pontos, por isso conseguiu comprar um frasco de energia que não planejava comprar a princípio. Quanto aos 45 pontos restantes, ele os usou para comprar 45 núcleos de classificação F que estavam dentro de seu anel de armazenamento. Depois de olhar tudo o que comprou, Evan não pode deixar de balançar a cabeça em satisfação. Ele guardou seu arco iluminado pela lua, brinco sussurrante, flechas e poções em seu armazenamento nas sombras. Meu núcleo principal se recuperará em 5 ou 6 dias, assim que eu aumentar a classificação de meus núcleos, poderei lidar com aquela vadia da Olivia, mesmo que ela esteja trabalhando para a Guilda das Trevas, Evan murmurou e esticou o corpo. No dia seguinte ele foi ao funeral com Edward e outros. Ao ver os alunos e professores da academia, percebeu que alguns alunos estavam desaparecidos. Ele também notou que todos os professores, incluindo Edward, também ficaram feridos. Quando ele perguntou sobre os estudantes que estavam desaparecidos, Edward disse-lhe que 6 dos estudantes que vieram com eles morreram durante a maré monstruosa. Quando Evan soube da morte deles, não ficou surpreso. Muitas pessoas morreram durante a maré de monstros, e ele já esperava que alguns dos estudantes que vieram da Academia Astrate também morressem lá. Durante o funeral, Evan também viu Amanda e Damian. Damian ainda estava sem um dos braços que perdeu durante a maré de monstros. Evan ficou surpreso quando viu isso porque não é difícil recuperar um membro perdido com a ajuda de um curandeiro de alto nível, então ele estava se perguntando por que Damian ainda estava sem o braço. A atmosfera durante o funeral era muito sombria. Evan viu muitas pessoas chorando por terem perdido seus entes queridos. Ataque da Guilda das Trevas. Quando Evan olhou para todas as pessoas que choravam, ele se sentiu muito diferente. Além do funeral dos caçadores que morreram durante a maré de monstros, foi também o funeral das pessoas que morreram por causa do ataque da Guilda das Trevas. Quando Evan olhou para todas as pessoas que choravam, ele se sentiu muito estranho. Ele não gosta de estar perto de pessoas, então não sabia como reagir ao ver todas as pessoas que choravam ali. Ele nem foi capaz de entender a dor de perder um ente querido porque não tinha nenhum. Partiremos amanhã de manhã, esteja pronto. No final do funeral, Edward disse a Evan e aos outros alunos antes de sair com os outros professores. Evan também saiu de lá e decidiu voltar para o hotel. Ao voltar, ele conheceu Sophie e alguns outros alunos da Academia Céu Claro por acaso. Quando Evan viu outros alunos da Clear Sky Academy, ele percebeu que a maioria deles eram de rank C ou C+, assim como os alunos da Astrate Academy. Não havia outros alunos anormais como Sophie e outros de classificação B ou B+.
Quando Evan viu isso, ele confirmou seu palpite de que Sophie, Caleb, David e Mark devem ter encontrado algo bom no passado, que lhes permitiu aumentar sua classificação. Parece que os alunos que representarão a Clear Sky Academy durante o torneio de todas as academias já estão decididos, Evan pensou depois de se despedir de Sophie e dos outros. Depois de se despedir deles, ele voltou para o hotel. Terei que lidar com Leon depois de voltar para a cidade de Astarte, Evan disse enquanto se deitava na cama e ficava em seu quarto pelo resto do dia. No dia seguinte ele saiu do hotel de manhã cedo e foi para no aeroporto. Quando ele chegou lá, viu que Edward e outros professores já estavam presentes lá. Depois que todos os alunos chegaram ao aeroporto, eles embarcaram no avião de onde vieram para a cidade de Naflion. Depois que todos se sentaram, o avião decolou e voou em direção à cidade de Astarte. End of Volume 3. Fim do capítulo. Capítulo 314 Amaldiçoado. Parte 1. Cerca de 36 horas depois, o avião pousou no aeroporto da cidade de Astarte. Já era noite quando Evan e outros chegaram à cidade de Astarte e deixaram o aeroporto. Ao sair do aeroporto, Evan notou que Edward e os outros professores ainda estavam levemente feridos por causa da luta contra monstros de alto escalão durante a maré de monstros. Enquanto isso, alguns alunos ainda estavam tristes por causa da morte dos 6 alunos. Quando saíram, um ônibus da academia já os esperava do lado de fora do aeroporto. Professor, tenho outra coisa para fazer. Voltarei para a academia sozinho, Evan disse a Edward quando a maioria das pessoas embarcou no ônibus. Edward apenas acenou com a cabeça depois de ouvi-lo e saiu de lá com outros alunos e professores sem perguntar nada. Eles já estavam na cidade de Astarte, então ele não se importava com o que Evan faria agora. Quando Evan viu Edward e os outros saindo, ele pegou o telefone e ligou para Terry. Onde ele está agora? Ele perguntou a Terry depois que ele atendeu a ligação. Ele está brincando em um dos bordéis, vou te mandar a localização dele, Terry disse e encerrou a ligação. Logo o telefone de Evan tocou e ele viu que Terry lhe enviou uma localização. Depois de dar uma olhada no local, ele pegou um dos táxis e pediu ao motorista que o levasse ao local que Terry acabara de lhe enviar. Quando o taxista viu o local para onde Evan queria ir, mostrou-lhe um sorriso conhecedor. Evan sabia por que o taxista estava sorrindo daquele jeito, mas não se preocupou em corrigi-lo. Cerca de 50 minutos depois, ele chegou ao seu destino e saiu do táxi após pagar a conta. Depois de sair do táxi, quando olhou ao redor, Evan viu que a rua à sua frente estava decorada com muita iluminação e cheia de lojas relacionadas a bares, discotecas e outros tipos de coisas semelhantes. Ao chegar lá, ele ligou novamente para Terry e disse que havia chegado ao local. 3 minutos depois, ele viu Terry vindo em sua direção, vindo do fundo da rua. Chefe, você está aqui, disse Terry depois de chegar diante de Evan. Evan acenou com a cabeça e pediu-lhe que mostrasse o caminho. Ele veio aqui porque queria lidar com Leon. Quando o avião estava prestes a pousar no aeroporto da cidade de Astarte, ele enviou uma mensagem para Terry perguntando sobre a localização de Leon. Quando Terry confirmou que Leon não estava na academia, Evan não demorou e decidiu cuidar dele. Ele também queria saber por que se encontrou com Olivia e se ela é parente da Guilda das Trevas. E estavam tentando atrair as pessoas que circulavam. Evan os ignorou e olhou para o nome do prédio porque logo Terry o levou na frente de um prédio que parecia um lago. Havia muitas garotas com roupas reveladoras do lado de fora do prédio e tentavam atrair as pessoas que circulavam. Evan os ignorou e olhou para o nome do prédio porque era muito estranho. Vamos para o céu juntos. Isso é um bordel? Evan perguntou a Terry depois de ver seu nome. Sim, disse Terry quando ouviu Evan e se perguntou por que ele fez uma pergunta tão óbvia. Evan queria comentar sobre o sentido do nome da pessoa que nomeou este lugar, mas por alguma razão, ele sentiu que se comentasse sobre o sentido do nome dessa pessoa, isso não terminaria bem para ele, então ele decidiu ignorar o nome por enquanto.
Apenas me leve até onde aquele cara está, disse Evan e de repente desapareceu do lugar onde estava. Chefe, Terry se assustou quando Evan desapareceu de repente e começou a olhar ao redor. Apenas mostre o caminho, eu irei segui-lo. De repente, Terry ouviu a voz de Evan, mas ainda não foi capaz de vê-lo. Que tipo de caçador de Rank D+ é esse cara? Terry não consegue deixar de pensar quando ouviu a voz de Evan e finalmente entendeu que estava usando uma habilidade que pode torná-lo invisível. Ele ainda se lembrava de como Evan convocou Necros, que era um monstro de nível B+, só de pensar no fato de um caçador de nível D+ ter uma habilidade tão anormal deixou sua mente tonta por um segundo. Por que você não está se movendo? Terry saiu de seus pensamentos quando ouviu a voz de Evan mais uma vez e começou a caminhar em direção ao bordel. Quando Terry chegou à entrada do bordel, as garotas que estavam ali o cumprimentaram com sorrisos encantadores no rosto. Terry também sorriu para eles e entrou. Evan também o seguiu enquanto usava o efeito de invisibilidade de sua habilidade de andar nas sombras. A atmosfera dentro do bordel era exatamente o que você esperaria de um bordel. Terry olhou ao redor um pouco antes de começar a caminhar em direção às escadas que levavam ao andar de cima. Usando as escadas ele chegou ao terceiro andar do bordel e seguiu em direção às escadas que levavam ao quarto andar do bordel. Mas, diferentemente dos outros andares, as escadas do quarto andar estavam sendo guardadas por dois caçadores Rank C. Evan, que estava andando atrás de Terry, também viu uma placa com "Somente VIP", escrito lá. Depois de chegar diante dos guardas, Terry mostrou-lhes um cartão. Depois de ver o cartão, os dois guardas se afastaram e permitiram que Terry fosse para o quarto andar. Evan o seguiu e ambos os guardas não foram capazes de detectá-lo. Quando ele chegou ao quarto andar, Terry caminhou em direção a um dos quartos e parou ao chegar na frente dele. Um chefe, depois de parar, ele falou enquanto olhava em volta, já que Evan estava usando a habilidade de andar nas sombras, ele não era capaz de senti-lo. Ele está lá dentro? Terry ouviu a voz de Evan e acenou com a cabeça. Você pode voltar agora, disse Evan a Terry depois de confirmar o quarto de Leon. Ao ouvir Evan, Terry saiu imediatamente de lá sem perguntar nada. Agora, como devo lidar com esse cara? Evan murmurou enquanto olhava para a porta fechada depois que Terry saiu. Fim do capítulo. Capítulo 315 Amaldiçoado. Parte 2. No momento em que Evan estava pensando em abrir a porta com força, ele ouviu o som de passos vindo de dentro. Clank. De repente, a porta da sala se abriu e uma garota de rosto rosado que estava apenas de roupa íntima saiu da sala. A garota não foi capaz de sentir sua presença e saiu dali depois de sair da sala. Evan ignorou a garota que saiu e olhou para a porta agora aberta com um sorriso malicioso no rosto. Sem se importar com a privacidade de Leon, ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Quando ele entrou, viu que Leon estava se vestindo. Como Leon era apenas um caçador Rank B, ele também não foi capaz de sentir sua presença. Evan caminhou em direção a ele usando o efeito invisível do andar nas sombras, e desferiu um golpe de karatê bem em sua nuca para deixá-lo inconsciente, assim como ele viu nos filmes. Mas depois de receber o golpe de karatê, em vez de desmaiar, Leon caiu no chão por causa do impacto e começou a olhar em volta com um olhar vigilante. Evan ficou surpreso quando viu que Leon ainda estava consciente mesmo depois de receber seu golpe de karatê. Ele olhou ao redor da sala e pegou uma pequena estátua de ferro. Após agarrar a estátua ele se aproximou de Leon que tentava se levantar, mas suas pernas tremiam por causa do exercício que acabara de fazer. Isso deve ser suficiente, certo? Evan pensou e sem qualquer simpatia quebrou a cabeça de Leon com a estátua de ferro. Fuká, mas mais uma vez Leon não agiu de acordo com o roteiro e xingou em voz alta em vez de desmaiar. Sua cabeça começou a sangrar e logo seu rosto ficou coberto de sangue. Droga, nunca mais vou tentar os truques dos filmes na vida real, Evan pensou e balançou a cabeça quando Leon não desmaiou mesmo depois de quebrar a cabeça. De repente, Evan sentiu flutuações de mana vindo do corpo de Leon.
Ele rapidamente avançou e, antes que Leon pudesse usar qualquer habilidade, ele acertou um chute diretamente no membro que Leon usava apenas para se exercitar. Argate HHH, um grito de cortar o coração saiu da boca de Leon, mas ninguém foi capaz de ouvi-lo porque a sala era à prova de som por razões óbvias. Ao mesmo tempo, as flutuações de mana que saíam do corpo de Leon pararam completamente por causa do choque que ele acabou de receber. Eu estava pensando em levá-lo para outro lugar para interrogá-lo, mas agora que penso nisso, este lugar também não é ruim. Evan pensou e parou de usar sua habilidade de andar nas sombras. Mas mesmo quando ele parou de usar Shadow Walk, Leon ainda não prestou atenção nele porque estava muito ocupado rolando no chão de dor. Evan não disse nada para ele e sentou-se em uma das cadeiras presentes na sala. Depois de cerca de 3 minutos, Leon finalmente ergueu o rosto manchado de lágrimas, ranho e sangue e olhou na direção de Evan. Ei! Quando Evan viu Leon finalmente olhar para ele, ele o cumprimentou com um sorriso amigável no rosto. Você, Leon ficou surpreso quando viu Evan e olhou para ele com descrença estampada em seu rosto. Ele não consegue acreditar que foi Evan quem estava batendo nele durante todo esse tempo. Aos seus olhos, Evan era apenas um caçador de nível D+, que ele poderia matar quando quisesse, então depois de ver como ele brincava com ele, a raiva começou a crescer em seu coração. Bastardo, eu vou, antes que Leon pudesse terminar o que queria dizer, uma bala preta parou a poucos centímetros de seu olho esquerdo. Eu não me importo com suas ameaças vazias porque posso te matar sem nem levantar o dedo. Então se você não quer mais sofrer é só responder algumas das minhas perguntas, Evan disse enquanto batia com o dedo no braço da cadeira. Leon engoliu sua saliva quando viu o quão perto a bala estava de seu olho e acenou com a cabeça humildemente. Mesmo estando com raiva, ele sabia que se tentasse fazer algo engraçado, poderia perder um dos olhos antes que pudesse fazer qualquer coisa. Bom, Evan sorriu quando viu Leon balançando a cabeça. Então, Sr. Leon, diga-me por que você conheceu Olivia há 3 dias. Sem rodeios, Evan perguntou a principal coisa que ele queria saber. Ao ouvir Evan, o rosto de Leon enrijeceu por um momento, mas imediatamente voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas Evan não perdeu essa mudança, já que estava prestando total atenção em seu rosto enquanto fazia a pergunta. O que você está underscore? E a propósito, eu já sei que você está trabalhando para a Guilda das Trevas, então não faz sentido agir na minha frente. Antes que Leon pudesse falar, Evan disse mais uma vez. Desta vez Leon não foi capaz de controlar sua expressão e olhou para Evan com uma expressão chocada. Como você descobriu? Ele perguntou com a voz trêmula porque sabia que se Evan contasse à associação que está trabalhando para a Guilda das Trevas, não há como ele conseguir escapar deles. Ao ouvi-lo, Evan apenas sorriu e não disse nada. De repente, uma bola de fogo começou a se formar na frente de Leon, mas antes que ele pudesse usá-la em Evan, uma pressão poderosa desceu sobre sua mente, fazendo-o gritar de dor. Rachadura. Arg-HH. Depois de parar Leon de usar sua habilidade de supressão mental, Evan esmagou uma de suas pernas. Se você está pensando que pode escapar daqui, então você está apenas sonhando, disse Evan e sentou-se na cadeira mais uma vez. Esta é sua última chance. Se você tentou fazer algo engraçado mais uma vez, então você terá uma longa sessão de tortura. Ele queria tentar atacá-lo mais uma vez, mas desistiu ao ver a bala que quase tocava seu olho esquerdo e decidiu contar o que queria saber. Fui encontrar Olivia porque, Leon disse e estava prestes a contar porque foi encontrar Olivia, mas assim que ele começou a falar algumas linhas roxas começaram a aparecer no rosto de Leon. Evan se levantou quando viu isso e percebeu que os olhos de Leon também ficaram vermelhos como sangue. Sua boca estava ligeiramente aberta como se quisesse dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu de sua boca. O que diabos está acontecendo? Evan pensou com uma expressão séria no rosto. Ele caminhou em direção a Leon querendo ver se poderia parar o que quer que estivesse acontecendo com ele, mas assim que chegou à sua frente a aura de vida de Leon desapareceu completamente. Fim do capítulo.
Capítulo 316 Uma caixa. Evan franziu a testa e olhou atentamente para o corpo frio de Leon. O que aconteceu com ele? Evan murmurou, sentindo-se confuso com a morte repentina de Leon. As linhas roxas ainda estavam presentes em seu rosto e foram ficando mais escuras com o passar do tempo. Logo Evan percebeu que sangue começava a sair da boca, olhos, nariz e orelha de Leon. Ele foi envenenado? Evan pensou e convocou Elísia. Elísia, use seu feitiço de cura nele e veja se consegue remover esse veneno. Mesmo que Leon já estivesse morto, Evan queria ver se ele havia morrido envenenado ou por algum outro motivo. Mas quando Elísia viu o corpo de Leon, ela não usou imediatamente seu feitiço de cura, em vez disso disse algo inesperado para Evan. Mestre, isso não é um veneno, mas uma maldical. Evan, que estava focado nas linhas roxas, ficou surpreso ao ouvir Elísia. Ele sabia que existem muitas pessoas que possuem habilidades relacionadas a maldical, mas esta foi a primeira vez que ele viu isso. Você sabe que tipo de maldical é essa? Eu acho que era uma maldical do tipo restrição que seria ativada quando alguém tentasse fazer algo que foi proibido pela pessoa que colocou a maldical sobre ele, disse Elísia após ouvi-lo. Quando Evan a ouviu, uma luz de compreensão apareceu em seus olhos. Ele morreu quando estava prestes a me contar porque conheceu Olivia naquele dia. Isso significa que foi ela quem colocou a maldical sobre ele. Evan ponderou enquanto olhava para as linhas roxas que agora cobriam todo o rosto de Leon. Se antes eu estava apenas desconfiado, agora tenho certeza de que definitivamente há algo errado com essa merda, Evan pensou e sorriu. Ela pode estar pensando que ninguém será capaz de saber nada de Leon desde que ela colocou essa maldical mortal sobre ele, Evan disse e a energia sombria dentro de seu núcleo monarca se agitou. Mas que pena para ela. Parte de sua energia sombria penetrou no corpo de Leon e ele começou a tremer. Pessoas mortas podem me dar informações mais facilmente do que pessoas vivas. Evan observou quando um morto-vivo sombrio que era muito parecido com Leon se levantou na frente dele. Vendo que sua habilidade de ressurreição das sombras foi bem sucedida, um sorriso apareceu no rosto de Evan. Ah, certo, de repente Evan pensou em algo e olhou para Elísia. Como você sabia que era uma maldical e não um veneno? Ao ouvir Evan, Elísia inclinou a cabeça de maneira confusa. Vendo seu olhar confuso, Evan apenas balançou a cabeça e não perguntou mais nada. Depois de se tornar uma sombra morta-viva, as memórias de Elísia eram nebulosas e ela não se lembrava de tudo sobre ela. Já que ela não sabe porque ela tem conhecimento sobre maldições, Evan imaginou que poderia ser por causa de suas memórias perdidas. Evan convocou Elísia de volta ao seu armazenamento de sombras e olhou para as sombras dos mortos-vivos de Leon. Você se lembra de tudo o que aconteceu antes de você morrer? Evan perguntou ao morto-vivo sombrio de Leon porque era a primeira vez que ele faria perguntas a um morto-vivo sombrio que não era sua sombra salva. Sim, mestre, disse o morto-vivo sombrio de Leon enquanto inclinava a cabeça. Vendo que ele pode obter informações de um morto-vivo sombrio que não é sua sombra salva, um sorriso apareceu no rosto de Evan. Diga-me, por que você conheceu Olivia? Sem perder tempo, Evan fez a pergunta principal diretamente. Foi a ordem dos superiores da Guilda das Trevas, Sombra Leon disse quando ouviu a pergunta de Evan. Eles me enviaram uma caixa estranha e me pediram para entregá-la para Olivia. Evan ergueu uma sobrancelha quando ouviu Leon e perguntou a ele o que estava dentro da caixa. Aquela caixa estava lacrada e me disseram para não abri-la, então não sei o que havia dentro, Shadow Leon disse enquanto balançava a cabeça. Evan pensou profundamente depois de ouvir Leon, embora não tenha obtido nenhuma informação significativa dele, Evan agora tinha certeza de que Olivia está de alguma forma relacionada com a Guilda das Trevas. Eles pediram para você entregar a caixa para Olivia, foram eles também que marcaram seu encontro com Olivia. Porque até onde eu sei essa merda odeia homens por algum motivo e não acho que você tenha a capacidade de convencer ela para se encontrar com você, Evan perguntou depois de pensar em todas as coisas por algum tempo. Ao ouvir Evan, a Sombra Leon acenou com a cabeça,
confirmando que foram de fato os superiores da Guilda das Trevas que organizaram o encontro. Talvez eles estejam tentando convencer Olivia a se juntar à Guilda das Trevas e dentro daquela caixa, havia algo que a Guilda das Trevas enviou para ela para mostrar sua sinceridade, Evan pensou enquanto esfregava o queixo. Você sabe qual é a relação entre a Guilda das Trevas e Olivia? Evan perguntou à Sombra Leon. Não, mestre, esse cara é completamente inútil, Evan não pôde deixar de pensar quando ouviu Leon. Você conhece mais alguém relacionado à Guilda das Trevas? Não, mestre. Como você se juntou à Guilda das Trevas? Um dia eu conheci um homem durante uma invasão de masmorras, foi ele quem me ajudou a participar, Leon disse. Quem era aquele homem? Evan perguntou quando ouviu Leon. Não sei, só o conheci uma vez e nunca mais o vi depois que ele me ajudou a entrar na Guilda das Trevas. Evan ficou sem palavras ao ouvir Leon. Esse cara era definitivamente uma bucha de canhão, já que ele não tem nenhuma informação sobre a Guilda das Trevas, Evan pensou e suspirou interiormente. Ele fez mais algumas perguntas para acompanhar Leon e, assim como antes, não obteve nenhuma informação significativa dele. A sombra de Leon na frente dele desapareceu quando ele cancelou a habilidade de ressurreição das sombras. Depois de cancelar a habilidade ele se levantou, e depois de dar uma última olhada no corpo frio de Leon ele começou a se afastar dali, sem se preocupar em limpar a bagunça que ele criou agora. Fim do capítulo. Capítulo 317 Encontrando-se novamente. Evan usou o efeito de invisibilidade da caminhada nas sombras e saiu do quarto de Leon. Quando ele saiu da sala, viu que não havia ninguém, embora Leon estivesse gritando como um porco a pouco. Ao descer do bordel ele estava pensando na caixa que Leon mencionou anteriormente. Apenas o que estava dentro daquela caixa que Olivia até amaldiçoou Leon para que ele não pudesse falar sobre isso com ninguém. Mesmo sendo apenas seu palpite, Evan tinha 90% de certeza de que foi Olivia quem colocou o Maldical sobre Leon porque durante todo esse tempo Terry estava de olho em Leon, e segundo ele, além de Olivia, Leon não se encontrou com nenhuma outra pessoa durante todo esse tempo. Evan logo alcançou a entrada do quarto andar, onde os dois caçadores Rank C estavam de guarda e, assim como antes, não foram capazes de detectá-lo. Evan também não fez nada e saiu de lá. Logo ele saiu do bordel e não viu Terry em lugar nenhum. Ele saiu daqui? Evan se perguntou, já que não disse a Terry para esperar por ele. Depois de olhar em volta e não o ver, Evan decidiu voltar primeiro para a academia e informá-lo sobre a morte de Leon mais tarde. Ele queria contar a Terry sobre a morte de Leon para que soubesse que não precisava mais cuidar dele. Depois de sair do bordel, Evan parou de usar sua habilidade de andar nas sombras e começou a se afastar dali. Mas ao sair, Evan de repente ouviu uma comoção e viu uma pequena multidão reunida não muito longe do bordel. Vendo a comoção, Evan caminhou até lá e viu dois homens de terno preto espancando um homem. O homem que foi espancado era um Ranker B e seu rosto parecia estranhamente familiar para Evan. Sim, quebre os ossos desse bastardo. Se ele não trouxesse aquele idiota para lá, eu não teria perdido todas as minhas coisas. Evan ouviu um grito furioso de um jovem e, quando olhou na direção de onde ouviu o grito, viu um jovem com roupas elegantes parado ali com um olhar arrogante. O homem gritava de vez em quando e ficava parado como se tivesse o maior pau do mundo. Surpreendentemente, Evan sentiu que o rosto desse homem também era estranhamente familiar. Evan olhou atentamente para a pessoa que estava sendo espancada pelos dois homens de preto e finalmente o reconheceu como Terry. Ele não foi capaz de reconhecê-lo imediatamente porque atualmente o rosto de Terry estava coberto de sangue e ele também estava faltando alguns dentes. Depois de reconhecer Terry, não demorou muito e ele também reconheceu o homem arrogante. Ele era Jack, também conhecido como o jovem mestre que ele roubou depois de voltar da cidade de Aquaville. A razão pela qual ele não reconheceu Jack imediatamente foi porque ele não prestou muita atenção nele na última vez que se encontraram, então esqueceu completamente seu rosto. Foi você quem me pediu para sequestrá-lo.
Se aquele cara te ferrou depois disso não foi minha culpa, Terry disse enquanto tentava proteger o rosto dos chutes dos dois homens de preto. Cale a boca, Jack gritou ao ouvir Terry, e o que diabos vocês dois estão fazendo? Eu pedi para você quebrar os ossos dele, não para fazer uma massagem nele. Depois de ouvir Jack, os dois homens começaram a espancar Terry ainda mais brutalmente. Evan não estava interessado nessa farsa inútil, mas lembrando-se de como Terry havia feito um ótimo trabalho de olho em Leon, ele decidiu ajudá-lo desta vez. Sim, quebre as mãos dele como W_. Ei, por que você não diz a eles para pararem agora? Jack, que estava gostando do show, de repente ouviu uma voz atrás e sentiu um arrepio na espinha. Ele rapidamente se virou e quando viu o rosto sorridente de Evan, seu coração quase saltou do peito. O que você está fazendo aqui? Jack perguntou, tentando acalmar seu coração acelerado. Os dois homens que estavam espancando Terry também pararam quando viram alguém parado diante de Jack. Não importa o que estou fazendo aqui. Mas aquele cara está trabalhando para mim, então aconselho você a parar o que está fazendo, Evan disse enquanto apontava para Terry. Os dois homens de preto já pararam de bater em Terry e ficaram ao lado de Jack para que Evan não pudesse fazer nada com ele. Jack hesitou por um momento após ouvir Evan, mas quando viu dois homens de preto parados ao lado dele, sua confiança aumentou mais uma vez e uma das características de um jovem mestre, empurrar a sorte até morrer, foi ativada. Eu não me importo se ele está trabalhando para você ou não. Além disso, se você não quer acabar no mesmo estado que ele, é melhor devolver todas as coisas que você tirou de mim naquele dia, caso contrário. Jack disse enquanto fazia um gesto ameaçador com a mão. Aos olhos de Jack, embora Evan fosse forte e pudesse invocar um monstro de classificação B+, ele não seria capaz de cuidar de 3 deles ao mesmo tempo. Evan riu ao ouvir Jack, sabendo que a personalidade de Jack é semelhante à de um jovem mestre. Ele já sabia que diria algo assim. Evan fechou os olhos por um momento e olhou para a condição de seu núcleo principal. Ao contrário de antes, agora restavam muito poucas rachaduras em seu núcleo principal. Apenas mais 3 ou 4 dias e poderei aumentar a classificação do meu núcleo principal, Evan pensou e abriu os olhos. Parece que não preciso me conter dessa vez. Fim do capítulo. Capítulo 318, Bônus, Espancamento. Parece que não preciso me conter dessa vez. Vendo que Evan estava sorrindo depois de ouvi-lo, Jack se sentiu insultado e outra característica do jovem mestre, egoísta, foi ativada. Como ele ousa sorrir na minha frente? Jack pensou e seus olhos ficaram frios. Se você está pensando que aquele seu monstro será capaz de protegê-lo, então você está gravemente enganado desta vez, disse Jack, pensando que Evan estava tão confiante por causa do monstro que ele convocou da última vez. Não se preocupe, não preciso disso para lidar com um lixo como você, Evan disse enquanto encolhia os ombros. Vendo como Evan não o estava levando a sério, o rosto de Jack ficou vermelho de raiva. Peguem-no, disse ele a 2 homens vestidos de preto que estavam ao seu lado. Ao ouvir a ordem de Jack, os dois se moveram em direção a Evan sem qualquer hesitação, afinal, aos olhos deles, Evan era apenas um caçador fraco de nível D+. Mas assim que os 2 homens de preto deram um passo em direção a Evan, todos os pelos de seus corpos se arrepiaram e eles sentiram uma ameaça letal como nunca antes. Os dois pararam de se aproximar de Evan e rapidamente pularam para o lado. No momento em que pularam para o lado, 2 balas pretas dispararam do chão por pouco não atingindo-os. Vendo que ambos foram capazes de se esquivar da bala de sombra dimensional, Evan mostrou uma expressão de surpresa porque não é fácil para as pessoas se esquivarem de sua bala de sombra dimensional. Mas logo Evan sorriu e controlou as balas que erraram o alvo. Os 2 homens nem tiveram a chance de entender de onde vieram as balas anteriores antes de verem as balas que os erraram antes mudarem de direção no ar e virem em direção a eles mais uma vez.
Vendo as balas vindo em sua direção, eles estavam prestes a usar suas habilidades também, mas de repente sentiram mais uma vez a mesma sensação de perigo da última vez. Eles rapidamente quiseram pular mais uma vez, mas antes que pudessem pular, duas correntes de gelo saíram do chão e se enrolaram em seus tornozelos, parando-os. Uau! Assim que as correntes de gelo os impediram de se mover, mais 4 balas, como antes, dispararam do chão e perfuraram os calcanhares de seus pés. ARGHH, os 2 homens gritaram de dor, e antes mesmo que pudessem fazer qualquer coisa, as 2 balas que mudaram de direção a pouco os alcançaram e perfuraram seus ombros. Sangue vermelho jorrou quando os 2 caíram no chão, murchando de dor. Mesmo que pareça que muitas coisas aconteceram, tudo isso aconteceu em menos de 5 segundos desde o momento em que Jack pediu aos 2 homens de preto para pegarem Evan. Como as balas sombrias perfuraram os calcanhares de ambos os pés, eles não conseguiram mais se levantar e Evan também machucou os ombros. Jack ficou surpreso ao ver que seus 2 guarda-costas não conseguiram nem tocar em Evan antes que ele os tornasse inúteis. Terry também olhava para tudo com a boca desdentada bem aberta. Até agora, ele também pensava que Evan era forte por causa do monstro de rank B+, que ele pode invocar, mas depois de ver como mesmo sem invocar seu monstro ele cuidou de ambos os caçadores de rank B+, ele não sabe como reagir. Depois de ver que os 2 homens de preto estavam fora do show por enquanto, Evan se virou e olhou para Jack com um sorriso no rosto. Quando Jack viu aquele sorriso, sentiu um arrepio percorrer sua espinha e outra característica do jovem mestre, intimida os fracos, teme os fortes, foi ativada. Ele deu um passo para trás querendo fugir dali. Mesmo sendo um caçador de nível B, ele nem pensou em lutar contra Evan depois de ver o que aconteceu com seus 2 guarda-costas. Mas Evan não estava com vontade de deixá-lo ir. Ele pressionou os pés no chão e usou a velocidade temporal. Estrondo. Um som alto e estrondoso soou quando o chão sob seus pés se abriu e ele imediatamente apareceu diante de Leon, que estava parado a 30 metros de distância. Por usar a velocidade temporal, Evan viu em câmera lenta como a expressão de Jack mudou lentamente quando ele apareceu na frente dele em um instante. Jack queria se defender, mas antes que pudesse usar qualquer uma de suas habilidades, Evan usou a supressão mental nele. Jack, que estava prestes a usar sua habilidade, sentiu uma forte pressão em sua mente e perdeu o foco por um momento. Assim que ele perdeu o foco, Evan acertou um soco poderoso direto em seu perplexo solar, fazendo-o voar para trás como uma pipa quebrada. Jack caiu a 30 metros de distância e começou a tossir sangue, seu rosto ficou pálido e todo o seu corpo começou a tremer. Evan não lhe deu tempo para se recuperar, usando sua alta agilidade ele mais uma vez apareceu diante de Jack e o mandou voando chutando-o bem na cara. Cachá! O som de dentes quebrando soou quando Jack caiu a 10 metros de distância com o nariz quebrado. Nos 3 minutos seguintes, Evan continuou a derrotar Jack de maneiras diferentes. Por que você não está mais agindo de maneira arrogante, hein? Terry olhou para tudo com os olhos bem abertos. Mesmo que fosse Jack quem estava levando a surra de sua vida, ele não pode deixar de estremecer só de ver como Evan estava usando Jack como uma bola de futebol, fazendo-o voar para todos os lados com um chute. Boom! Jack caiu no chão após receber outro chute de Evan. Quando Evan caminhou em sua direção viu Jack desmaiado por causa da surra intensa que acabara de lhe dar. Ele durou mais do que eu pensava inicialmente. Evan murmurou interiormente depois de ver Jack que estava coberto de sangue e com a maioria dos ossos quebrados. Ele olhou para o dedo de Jack e depois de ver o anel de armazenamento, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Agora, sem qualquer hesitação ele tirou seu anel de armazenamento como da última vez e começou a se afastar dali. Fim do capítulo. Capítulo 319 Adão. Quando Terry viu a condição de Jack, ele não pôde deixar de pensar em como ele se comportou na frente de Evan quando foi sequestrá-lo. Tive sorte que ele me deixou escapar naquela época, Terry pensou enquanto engole a sua saliva. Por que você ainda está sentado aí?
Terry saiu de seus pensamentos quando viu Evan parado na frente dele. Está pensando em ficar aqui a noite toda? Minhas pernas, disse Terry enquanto olhava para suas pernas. Quando Evan se concentrou nas pernas de Terry, ele viu que ambas estavam quebradas, e mesmo que ele já tenha bebido uma poção de cura, ainda levará algum tempo até que elas voltem ao normal. Vendo suas pernas quebradas, Evan não disse nada. Uma luz verde brilhou em seus olhos quando ele ativou sua habilidade de manipulação do vento. De repente, o corpo de Terry começou a levitar no ar. O que? Terry se assustou quando de repente começou a levitar e tentou se afastar dali. Não resista, Terry ouviu a voz de Evan e o viu se afastando dali. Ao ouvir Evan, Terry parou de resistir e, assim que parou de resistir, seu corpo começou a se mover sozinho seguindo Evan. Depois de 5 minutos de caminhada, quando Evan viu que não havia ninguém por perto, ele parou de usar a habilidade de manipulação do vento. Quando Evan parou de usar a manipulação do vento, Terry, que estava flutuando atrás dele, caiu no chão e gritou de dor porque ainda estava gravemente ferido. Evan não se importou com seu grito e convocou Elysia. Cúrio. De repente, Terry viu um monstro humanoide de cor preta cujas órbitas estavam queimando com chamas roxas aparecer diante dele. Terry estava com muito medo e tentou se afastar dali pensando que Elysia era um monstro. Mas antes que pudesse recuar, a mão de Elysia brilhou com uma luz branca e Terry sentiu uma sensação de calor espalhando-se por todo o seu corpo. Por causa de sua forte habilidade de cura, o corpo de Terry voltou ao normal em menos de 5 minutos. Quando Evan viu que Terry estava bem, ele convocou Elysia de volta para seu armazenamento nas sombras. Terry ainda estava atordoado por causa das coisas que aconteceram e não se levantou mesmo depois de estar completamente curado. Você não precisa mais ficar de olho no leão, ele já está morto. Evan não o incomodou e após invocar Elysia começou a se afastar dali. A mente de Terry ainda estava processando todas as coisas que aconteceram, então quando ele ouviu Evan dizendo que Leon estava morto, ele nem sequer se encolheu e tratou isso como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Depois de sair de lá, Evan pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse de volta à academia. Um carro parou em frente a uma luxuosa mansão. Assim que o carro parou, a gigante porta preta da mansão se abriu automaticamente. O carro entrou na mansão pelo portão movendo-se lentamente em direção ao prédio da mansão. Pela janela do carro, Olivia olhou para o amplo jardim da mansão repleto de flores e árvores variadas. Enquanto olhava para o jardim, de repente a expressão de Olivia mudou. Ela parou de olhar para o jardim e fechou os olhos por um momento. Depois de 1 minuto, quando ela abriu os olhos mais uma vez, uma luz fria passou por eles. Já que ele está morto, isso significa que ele estava tentando contar a alguém porque me conheceu. Olivia murmurou com uma carranca no rosto. Ela não consegue entender por que Leon contará a alguém sobre seu encontro com ela. Alguém o forçou a contar sobre nosso encontro ou ele tentou contar sozinho? Olivia pensou e pegou o telefone. Ela enviou a foto de Leon para alguém e pediu que ele verificasse tudo o que Leon havia feito nos últimos dias. Depois de enviar a mensagem, ela guardou o telefone e saiu do carro. Se alguém o forçasse a contar sobre nosso encontro, eu teria que encontrá-lo, pois é possível que ele soubesse do meu relacionamento com a Guilda das Trevas. Olivia pensou enquanto desaparecia dentro do prédio da mansão. Um homem que parecia ter 30 e poucos anos tinha cabelos castanhos e olhos negros estava separando alguns documentos quando seu telefone tocou. Ainda olhando os documentos, o homem atendeu a ligação mesmo sem verificar quem estava ligando para ele. O nome do homem era Adam, e ele era o atual mestre da guilda, Arkane Scribe, e também o pai de Jack. Olá, Adam disse com uma voz indiferente depois de atender a ligação. Mas apenas 10 segundos depois de atender a ligação, sua expressão mudou completamente e ele saiu correndo de sua sala de escritório. Depois de sair de sua casa, Adam usou sua habilidade de voar e voou para longe de lá.
Em apenas 10 minutos ele pousou diante do prédio da Guilda Arquém-Scribe e entrou. Depois de entrar, ele foi em direção à enfermaria da guilda, onde os caçadores feridos geralmente eram tratados. Logo ele chegou à sala VIP da enfermaria e viu Jack que estava deitado lá dentro, com o corpo ainda coberto de sangue. Vendo a condição debilitada de seu filho, Adam perdeu o controle de suas emoções por um momento, e a aura de um caçador de nível cobriu todo o edifício. Mas ele logo se acalmou e olhou para os dois homens de preto que eram guarda-costas de Jack. Apenas com um único olhar, Adam confirmou que eles também estavam feridos, embora seus ferimentos não fossem nada comparados aos ferimentos de Jack. Onde está o curador? Antes de perguntar o que aconteceu com Adam, perguntou por que estava preocupado com a condição de Jack. Os dois guarda-costas ainda estavam assustados por sentirem a poderosa aura de Adam agora há pouco, mas tentaram superar o medo e informaram que já chamaram o curandeiro e ele estará aqui em alguns minutos. Depois de ouvir que o curandeiro estará aqui em alguns minutos, Adam suspirou de alívio e olhou para Jack com um olhar cheio de preocupação. Ele respirou fundo e mais uma vez focou nos dois guarda-costas que estremeceram ao ver Adam olhando para eles. Diga-me o que aconteceu, e não se atreva a esconder nada de mim. Fim do capítulo. Capítulo 320 Pacote. Evan ficou com os olhos vendados no meio do centro de treinamento da academia. Seu corpo estava coberto de suor e ele movia a cabeça de vez em quando, como se tentasse sentir alguma coisa. De repente, Elysia apareceu atrás dele e deu-lhe um soco. Assim que Elysia apareceu atrás dele, a orelha de Evan se animou, ele rapidamente se virou e deu um soco também. O punho de Evan encontrou o punho pequeno de Elysia e... Boom! Um som estrondoso ecoou quando o chão do centro de treinamento tremeu. Por causa do alto impacto do confronto, todas as runas do centro de treinamento acenderam para dissipar a força. Devido à grande força de Elysia, Evan deslizou para trás com o impacto, mas como ela não estava usando todo o seu poder, ele não ficou ferido. Depois de colidir com Evan, Elysia não parou e mais uma vez atacou. Mesmo estando com os olhos vendados, Evan ainda reagiu e se esquivou perfeitamente de seus ataques. De vez em quando ele era atingido pelo ataque de Elysia, mas ainda permanecia vendado e continuava a lutar contra ela assim. Após 5 minutos de luta, Evan não conseguiu se esquivar de um dos socos de Elysia e foi mandado embora. F*K, Evan não pôde deixar de xingar quando caiu no chão e sentiu seu corpo doer por todo lado. Droga, não é fácil lutar apenas usando meus sentidos auditivos, Evan pensou e não tentou mais se levantar. De repente, ele sentiu uma sensação de calor se espalhando por todo o seu corpo e a dor que sentia começou a desaparecer. Evan levantou a mão e tirou a venda. Obrigado, Elysia. Quando ele tirou a venda, viu Elysia usando sua habilidade de cura nele. Elysia sorriu depois de ouvi-lo e continuou a usar sua habilidade de cura nele. Depois de 1 minuto, Elysia parou de usar sua habilidade e Evan sentou-se. Ele removeu o brinco sussurrante e parou de usar o olho do falcão para controlar seus sentidos auditivos. Já se passaram 2 dias desde que ele voltou da cidade de Naflion. Depois de voltar para a academia, Evan não fez nada além de treinar o dia todo no centro de treinamento. Além de tentar controlar melhor o brinco sussurrante, ele também praticou o uso de reforço de mana e habilidades ao mesmo tempo. Em quase 2 dias, seu núcleo estará completamente curado, e ele queria aperfeiçoar a maioria de suas habilidades atuais antes disso. Nestes 2 dias, a notícia da morte de Leon também se espalhou pela academia e criou muito alvoroço. A morte de um aluno não é novidade na academia, já que muitos alunos costumam ir para masmorras ou áreas selvagens para caçar monstros e morrer lá. Mas a morte de Leon criou um alvoroço por causa da forma como ele morreu. Depois de ver que ele morreu por causa de uma maldical do tipo restrição, tanto a Associação de Caçadores quanto a Academia estão tentando descobrir quem colocou a maldical sobre ele. Claro, Evan sabia que provavelmente foi Olivia quem lançou a maldical sobre Leon, mas ele não contou a ninguém porque não tinha nenhuma prova.
Além disso, mesmo se eu tivesse provas, não contaria a ninguém sobre isso, afinal, serei eu quem cuidará dela, e não de mais ninguém. Evan pensou e sorriu friamente. Ele sabia que estava sendo mesquinho por pensar assim, mas não se importava com isso. Toque toque asterisco. Evan saiu de seus pensamentos quando seu telefone tocou de repente. Ele olhou para a tela e viu que era um número desconhecido. Moshi Moshi, ele aceitou a ligação e falou como um japonês. Assim que Evan falou, ele ouviu uma voz confusa de um homem do outro lado da linha. Claramente a pessoa que ligou para ele estava atordoada porque não entendia o que Evan estava dizendo. Tosse asterisco olá, Evan tossiu levemente e falou mais uma vez, lembrando que as pessoas do mundo Aurora não entendem japonês. Olá, sou o entregador da entrega expressa. Seu pacote está aqui, você pode sair da academia porque não posso entrar. Quando Evan ouviu o que o homem disse, ele ergueu uma sobrancelha surpreso, se perguntando o que esse cara estava falando porque não se lembra de ter pedido nada. Mas logo seus olhos se arregalaram quando ele se lembrou de quem enviou o pacote. Esqueci completamente que Luzia me informou que ela enviou a armadura e a arma que recebeu de Olivia para mim, Evan pensou e rapidamente se levantou. Espere um minuto, estarei aí, disse Evan e saiu do centro de treinamento com pressa. Mas ele voltou rapidamente e convocou Elísia antes de partir novamente. Em menos de um minuto ele chegou fora da academia e viu o entregador parado não muito longe do portão da academia. Depois de ver o entregador, Evan se aproximou dele enquanto tirava seu cartão de caçador de seu anel de armazenamento. Chegando diante do entregador, Evan mostrou-lhe seu cartão de caçador antes mesmo que ele pudesse pedi-lo. Vendo o cartão do caçador, o entregador assentiu e entregou-lhe um pequeno pacote. Por favor, assine aqui. Colocando o pacote dentro de seu anel de armazenamento, Evan assinou o documento que o entregador pediu e saiu de lá. Em vez de voltar para o centro de treinamento, Evan voltou para seu quarto. Depois de voltar antes de verificar o pacote, Evan decidiu tomar banho, pois seu corpo ainda estava coberto de suor por causa do treinamento anterior. Depois de tomar banho ele vestiu algumas roupas. Sem qualquer hesitação, Evan rasgou o pacote e viu um anel de armazenamento dentro. Eu não perguntei a Luzia que tipo de arma ou armadura será enviou para ela, então nem sei qual é a classificação dos itens que ela enviou, Evan murmurou enquanto ligava o anel de armazenamento a si mesmo. Depois de ligar o anel a si mesmo, ele olhou dentro dele e viu que havia apenas 2 itens nele. Fim do capítulo. A opinião pública tem bom senso, mas está infectada por acidentes de opinião, ignorância e perversidade. George Wilhelm Friedrich Hegel.